Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Agora também no canal 12 da NET. O Direto de Brasília está recebendo hoje o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Jornalista, apresentador, âncora e senador da República. Senador Lazier Martins, muito obrigado pela sua vinda aqui e estar aqui com muita satisfação nossa no nosso Direto de Brasília. Eu que agradeço, Campbell, a oportunidade de estar aqui, vendo você de perto, que conhecia muito de nome, do seu longo tempo de Globo, e revendo um velho amigo de 35 anos sem vê-lo. E reconhecendo nele um jovem ainda de cabelo branco. Enquanto que eu talvez seja jovem, mas sem cabelo. Então, cumprimentos pelo programa, pelo Canal 12, não é? Da NET, muito obrigado. Da NET e pelo site. Isso. E com muito prazer estou aqui à disposição nesse programa que já sei, tem muito boa repercussão. Está na hora de fazer uma boa conversa agora com um grande jornalista também. Agora a conversa vai ser diferente, né? Porque... Para mim, Lazier, é uma satisfação, uma alegria, né, em revê-lo. Acompanhei sempre o seu trabalho lá na RBS, na Rádio Guaíba, não é? Depois na Zero Hora, uma trajetória muito grande, suas coberturas internacionais, não é? Então, nós que éramos do interior, né, então tínhamos os nossos gurus, os nossos representantes, e depois acabamos sendo colegas na trajetória já mais amadurecida. Então, para mim é um prazer recebê-lo, uma alegria revê-lo, e saber exatamente, porque eu ainda não cheguei deste lado de lá, do Senado, do político, e nós analisamos a postura dos políticos como você fazia, e muito bem, não é, nas suas análises, nas suas críticas, nas suas ponderações, como jornalista. E agora, do outro lado do balcão, como é que é? Bem, Voit Schumas, em primeiro lugar, obrigado pelas amabilidades. De fato, há uma diferença muito grande. Mas eu quis ver para crer, quis apostar. Eu passei a vida inteira com microfones e câmeras, como você disse. Comecei muito cedo, aos 17 anos de idade, fiquei 52 anos. Eu fiz tudo que é tipo de cobertura imaginável em rádio e grande parte em TV. Nos últimos 30 anos na TV também. E depois de uma primeira etapa como cronista esportivo, fiz várias Copas do Mundo. Mas houve um determinado momento em que o presidente da minha empresa, o Nelson Sirotsky, da RBS, chegou à conclusão de que não caberia um âncora de um programa de televisão, de generalidades, ficar dedicado tanto à imprensa esportiva. Então, no ano de 1990, até na época estava começando a Guerra do Golfo, ele queria me mandar para o Oriente Médio. Aquilo serviu de motivo para eu largar a crônica esportiva. A partir dali, me dedicando inteiramente à crônica generalista, mas com preponderância para a economia e para a política. E na rádio e na TV eu passei a criticar muito essa deterioração da política que vem, de certo modo, até hoje. E chegou um determinado momento em que eu cheguei à conclusão de que aquilo ali era ocioso, não tinha futuro. Criticava por nada. E aí comecei a pensar bem e disse, quem sabe eu vou para o outro lado do balcão. Quem sabe eu vou fazer a minha crítica lá na tribuna da Câmara ou do Senado. Num primeiro momento, como era convidado repetidamente há muito tempo, 30 anos me de convite, eu pensei em ser candidato a deputado estadual. Mas aí o presidente do PDT, que foi o partido pelo qual eu optei, porque o meu velho pai era um trabalhista fervoroso. Brisolista. Era brisolista, getulista, etc. E eu não tinha partido. Eu disse, olha, em homenagem ao meu falecido pai, eu vou pelo PDT. Porque eu tinha alguma simpatia pelo PDT. E aí eu disse pro hoje presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, que era o presidente do PDT. Eu disse, olha, Bolzan, eu vou aceitar, vou concorrer a estadual. Ele disse, não, de jeito nenhum, você vai concorrer ao Senado. Eu disse, não, mas isso é uma loucura. Eu nunca fui vereador, não fui nada. Não, nós estamos contratando uma pesquisa
e vamos verificar que você pode se eleger senador. E aí mandou fazer uma pesquisa, patrocinada por uma empresa de Porto Alegre. A pesquisa foi em 147 municípios e tal, e me deu disparado que eu seria eleito, enfrentando Olívio Dutra, Pedro Simon, Rigoto, Beto Albuquerque. Eu sofri um impacto muito grande, mas aceitei concorrer. E concorri e ganhei 2.145.000 votos. E estou aqui. A sua função como jornalista também atuante sim, ajudou claro, muito, né? Sim, preponderantemente por isso. Porque eu era muito conhecido e fazia muita crítica, e a minha crítica era muito aceita. E eu, seguidamente, ia ao interior também, recebia convites, fazendo palestras, e eu comecei a perceber nos auditórios que eu comparecia que as pessoas eram muito simpáticas a uma possível candidatura e até me perguntavam: por que você não vai para a política? E quando eu decidi ir, me elegi. E aí estou aqui. Nos primeiros momentos, nos primeiros 3 anos, eu sofri uma decepção muito grande. Sim. Porque no Senado Federal eu descobri que o Senado tinha donos. E era muito difícil fazer alguma coisa. Era uma luta inglória, porque havia um determinado partido, que era o MDB, que tinha donos e que influenciavam em tudo dentro do Senado. José Sarney de fora. Renan, Jucá, Eunício, Edson Lobão, João Alberto, tudo. E aí não se conseguia nada. É interessante essa colocação sua e é oportuno isso daí, né? O presidente Bolsonaro recebe algumas críticas de políticos em relação a colocar a velha política e a nova política, quer dizer, querendo mostrar que vai mudar tudo, ou que tudo está mudando. E a crítica é essa, né? Ele fez isso muito na campanha. O senhor acha que há condição realmente de fazer uma nova política com um Congresso já modificado? Olha, Campbell, há condição sim. E, aliás, os primeiros sinais encaminham para esse pensamento e para essa alternativa. Porque você veja, o Bolsonaro foi eleito sem ter partido, sem ter dinheiro, sem ter espaço na televisão, com as redes sociais. E foi eleito. Paga tributo pela inexperiência. Mas em seguida, junto com a sua eleição, aliás, é eleito um Senado novo. Dos 54 senadores que concorreram à reeleição, 46 não se reelegeram. Sim. São 46 novos. Isso equivale a 85% de renovação dos que concorreram. A Câmara dos Deputados teve 51% de renovação, 51%. A Assembleia Legislativa lá do meu estado, 50% de renovação. Isto é, houve um clamor público, um despertar de consciência no Brasil jamais visto antes. Porque foi a providência do eleitorado da sociedade brasileira, que começou lá em junho de 2013, com aquelas gigantescas, espetaculares e comoventes passeatas pelas ruas. Eu confesso que ali eu decidi concorrer. Eu não tinha muita intenção de ir para a política, mas vendo aquelas cenas, eu chorei na frente da televisão mais de uma vez. Que aquilo foi impressionante. O protesto do Brasil contra a corrupção. O Brasil roubado. O Brasil que é um país rico e que tem muita gente pobre e muitas desigualdades. Então ali começou o despertar dos brasileiros, que parece que não termina mais. Pode estar havendo atualmente uma retração, mas esse povão brasileiro volta daqui a pouco. É só darem sinais de que não estão cumprindo o que mandaram. O protagonismo agora é do povo brasileiro, né? Exatamente, e que é o que nós estamos precisando. Então nós estamos numa época muito incipiente ainda de mudança do Brasil. Mas houve um posicionamento do Senado, Lazier, que realmente marca esta nova fase, porque estava tudo andando para ser comandado pelo Renan Calheiros. E houve um grupo de deputados, de senadores, que o senhor se destacou já em 2018, quando pediu o voto aberto para a eleição da mesa, lá no Supremo.
E isso foi conseguido e depois, na madrugada, foi reposto de novo o voto secreto. Mas a atitude dos senadores ali em se rebelar, em revelar o voto, marcou isso. O senhor teve um papel preponderante nisso aí. Como é que foi essa articulação? Em junho do ano passado, Wojciech, eu percebi que Renan e Eunício disputavam nos bastidores acirradamente a campanha para a presidência do Senado. O Eunício, porque mudava de legislatura, ele poderia ser reeleito. E o Renan, porque o sonho dele era voltar. Né? Ele foi 4 vezes antes. E eu conhecendo as dificuldades, as adversidades a que eu estava acostumado já em 3 anos e pouco dentro do Senado, não era possível deixar aquilo continuar. Eu pensando na minha participação, eu dizia, se for reeleito eu tenho que largar isso aqui e ir embora, voltar para Porto Alegre e largar o jogo. E aí comecei a movimentar nos bastidores, nós precisamos do voto aberto. Se não tiver voto aberto, ganham de novo eles. Começamos essa campanha, poucos davam ouvidos, mas tinha um grupo lá que pensava da mesma coisa. Entrei com um projeto de resolução no início de outubro do ano passado, um projeto de resolução, que é uma medida legislativa interna, para nós alterarmos o artigo 60 do regimento interno, que diz que o voto que não estabelece ela diz que o voto é secreto. E eu, examinando a Constituição e pedindo um auxílio à minha assessoria, me dei conta que a Constituição brasileira, nas hipóteses de votos secretos, que são apenas 4, entre elas a votação, por exemplo, de autoridades e chefes de missões diplomáticas, ou então o estado de sítio e assim por diante, só tem 4 hipóteses. A Constituição, não prevendo voto secreto para a eleição da presidência da mesa, se não diz que não pode. E aí, com base nisso, entrei com essa processo de resolução, que o Eunício, presidente do Senado, rechaçou imediatamente. Eu tentei um recurso para o plenário, ele indeferiu. E a partir dali passamos a ter divergências muito sérias, né? Discussões. Ele foi grosseiro comigo uma vez, etc. Bom, depois, uma vez indeferido, eu tentei um outro projeto, não é? Que ele também indeferiu. Vendo que não tinha alternativa, eu recorri ao mandado de segurança. Aí preparamos um mandado de segurança durante um domingo inteiro, entramos com o mandado de segurança, tínhamos uma grande expectativa para ver para quem cairia, qual seria o sorteio. Como eu precisava de alguém que assinasse, liguei para o Modesto Carvalhosa, em São Paulo. Ele disse, olha, eu assino, sim, nem se preocupe com honorários, eu assino, manda para cá. Eu mandei de manhã, de tarde, ele telefonou, olha, é irretocável, o texto está ótimo, vamos tocar. Demos entrada, entramos de manhã, às 9 horas da manhã, no protocolo do Senado, e ficamos na expectativa. Agora vamos ver para quem vai cair o sorteio. Já de manhã ele disse, olha, se cair para o Lewandowski, não temos chance nenhuma. Se cair com o Gilmar, não temos chance nenhuma. Se cair com o Toffoli, nenhuma. Bom, pode ser que caia com o Fachin, pode ser que caia com o Barroso. Bom, vamos ficar na expectativa, vamos ficar rezando, torcendo. À 1h da tarde, eu estava no restaurante, junto com o meu colega que está aqui assistindo o programa, o jornalista Silvio, da minha assessoria. Estava no restaurante quando chegaram as minhas colegas de assessoria, sorridentes, olha, neste momento deu o sorteio. Quem venceu é o ministro Marco Aurélio Mello. Opa, Marco Aurélio Mello é uma esperança. É uma esperança. É uma esperança. Bom, vamos fazer uma visita para ele, marquem uma visita. Aí marcamos, ele disse, às 7 horas eu recebo vocês. Às 7 horas nos recebeu, expusemos as razões, ele disse, olha, eu gosto muito dessa matéria, me interessa muito esse assunto, vou examinar com todo carinho esse mandado de segurança. E 3 dias depois despachou, acolhendo, dando provimento ao mandado de segurança e determinando voto aberto para a eleição do presidente do Senado. E aí começamos a ficar na expectativa, passaram-se alguns dias, daqui a pouco, bom, houve o recurso caiu com o Toffoli. Quando caiu com o Toffoli, eu liguei para o Carvalhosa, que estava embarcando para a Europa, disse, olha, estou embarcando, vou acompanhar de lá. Agora eu vou lhe dizer, não alimentemos esperanças. O Toffoli não tem jeito. E não deu outra.
20 dias depois da liminar que conseguimos, o Toffoli revogou e mandou que fosse voto fechado. Bom, o que restava para nós? Bom, agora só tem uma alternativa. É um trabalho de bastidores, no corpo a corpo, tete a tete, um por um, pedindo que vote aberto. E foi o que passamos a fazer. Não é? E chegou no dia, fui para o microfone, aí a senadora Selma do Mato Grosso foi também, o Álvaro Dias também, e inúmeros outros. Regufe, vários ali, começaram a pregar o voto aberto. Eu, quando chegou a minha hora de votar, eu usei o microfone e disse, olha, está aqui o meu voto. Eu convoco a todos, convido a todos para nós mudar, vamos fazer esse voto aberto, vamos mostrar a cédula para a câmera. E foi o que fizemos. Aí quando já estava vencido o Renan, lá pela metade da votação, ele foi para a tribuna, disse, eu estou sendo traído, porque ele estava bravo com o filho do Bolsonaro, o Flávio, ele achava que o Flávio ia votar nele, depois o Flávio disse que não votou nele, ali ele desistiu. E aí quando ele disse que renunciava à candidatura, levou uma estrepitosa vaia e ganhamos. E aí, com essa vitória e com a renovação do Senado, nós estamos vendo melhores perspectivas. Posso dizer para vocês aqui, para os nossos telespectadores, que vão se alegrar muito. Desses 46, tem uns 30 senadores novos, muito promissores, muito desejosos de mudar, regenerar a política brasileira. Se Deus quiser, e o Senado vai proceder assim. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar um pouco sobre a situação dos estados, particularmente do Rio Grande do Sul, que é muito difícil. Temos aí a reforma da Previdência chegando e temos essa perspectiva, então, de se mostrar aquilo que o povo deseja através do Congresso Nacional. Nós já voltamos. Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Senador, entre as pautas na área de economia, uma delas é a dificuldade dos estados. 9 deles já mostraram que os governadores que deixaram também um rombo de 70 ou mais de 70 71 bilhões. É uma das causas, Campbell e Voigt, uma das causas é a inexistência do Pacto Federativo. Porque a Constituição brasileira diz no seu artigo que o Brasil é uma república federativa integrada de vários estados com autonomia. Agora, que autonomia é essa se os estados não têm recursos, são dependentes? 66% dos tributos ficam com a União, né? 22% por aí vão com os estados e uns 11% por aí com os municípios, mas os estados são extremamente sobrecarregados de compromissos, principalmente com a saúde, com a educação, o saneamento, etc. Basta ver que tudo que é município tem a obrigação de direcionar 15% da verba municipal para a saúde e tudo que é município destina 22%, 25% por aí, então não há recurso. Então, os estados foram se fragilizando e enfrentando um outro grave problema, que é o bem característico do Rio Grande do Sul, que é a Previdência Estadual. Eu não sei se os nossos amigos telespectadores sabem, mas o Rio Grande do Sul tem 54% da sua folha é de inativos, crescendo imparavelmente, progressivamente. E aí não há dinheiro que chegue, né? E além do mais,
é um Estado que se endividou demais nos últimos anos. Hoje é um Estado literalmente quebrado, o Rio Grande do Sul. Então é preciso, e parece que o presidente Bolsonaro está preocupado com isso, em rever, ele tem dito muito seguido, socorrer os estados e municípios. Vamos ver de que jeito, porque também a União está falida. Quebrado também. Terminamos o ano com 139 bilhões de déficit. 139 bilhões de déficit. Verba que faltou para pagar as dívidas. Bom, então como socorrer os estados? Então há um trabalho todo por fazer. Eu acho que uma das maneiras é realmente cortar gastos. É um ponto de partida. Eu estou preparando um projeto no Senado para diminuir os gastos do Senado. O que se gasta no Senado é um absurdo. Veja que o orçamento para este ano é de 4 bilhões 503 milhões de reais. Uma casa que tem 81 parlamentares. 4 bi 503 milhões. Se gasta muito nas terceirizações, não é? No excesso de funcionários, né? Nos altos salários, naquelas mordomias exageradas que constrangem a gente tê-las tantas. Então, da mesma forma, no Executivo, é preciso fazer. Parece que o presidente Bolsonaro já está fazendo isso no seu governo. Nos estados, eu sei que lá no meu Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite também já está cortando muitas despesas. É um ponto de partida, né? E buscar os devedores, não com a demora característica no Brasil. Agora está se apontando o seguinte, daí a reforma da Previdência, mas os opositores à reforma da Previdência perguntam a todos, tem que cobrar os devedores, mas os grandes devedores, Transbrasil, VASP, VAR, está tudo quebrado, já terminaram. Isso aí já sumiu. Não isso tem aí mais. Não tem que incluir nesse Então é uma ilusão, é um engodo, não tem isso. Claro que tem muito devendo, tem bancos devendo muito e não pagam, e que são protegidos, não é? Porque patrocinam programas e empresas, emissoras de rádio e televisão. Então, há muita coisa por fazer. Vamos ver qual é o fôlego do presidente Bolsonaro. Agora tem uma questão fundamental nisso aí, né? Que se deve, não paga. Nós que somos pequenos contribuintes, todo mês, ou a gente cai todo ano, ou cai na malha fina, ou vem o cobrador, ou vem isso, vem o oficial de justiça. Mas os grandes devedores não pagam. Agora, esses processos chegam até a justiça chega até os grandes. Eu sei que o senhor tem uma audiência marcada com o ministro Moro para tratar destes aspectos de chegar à justiça onde precisa chegar. No dia de hoje, teve um requerimento meu votado na Comissão de Constituição e Justiça e aprovado na Comissão de Justiça, em que eu estou pedindo uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça com o ministro Sérgio Moro. Então, nos próximos dias, logo depois do Carnaval, ele deve ir lá. Independentemente disso, há vários dias eu estou com um pedido de audiência com ele, mais particular, sem transmissão de televisão, como é a TV Senado. Eu quero perguntar para ele, como chefe da Polícia Federal, que é o ministro da Justiça, por que inquéritos contra tanta gente devedora e de maneira ilícita, criminosa, bem como quantos políticos envolvidos há anos no Lava Jato, por que os inquéritos da Polícia Federal não terminam? Por que não chegam no Ministério Público? Qual é o fenômeno? Pois é, senador, uma outra questão, o senhor fez algumas críticas a alguns ministros do Supremo. Uma outra questão é essa, o senhor apoia um pedido de impeachment para ministros do Supremo? É uma questão delicada, temos que ver as provas. O senhor Eunício de Oliveira arquivou 9 pedidos de impeachment do senhor Gilmar Mendes, porque monocraticamente o presidente do Senado tem esse poder. Eu protocolei ontem, que já começou a andar dentro do Senado, um projeto de resolução para que a decisão sobre recebimento de impeachment não caiba exclusivamente ao presidente da mesa, porque agora eu sou segundo vice-presidente. Então, por exemplo, eu quero começar a vasculhar, dar uma lida nesses processos engavetados. Inclusive, contratei uma advogada do ramo que vai me ajudar muito nisso. Bom, então, se for aprovado na direção do Senado,
nós teremos, a partir de agora, a decisão não mais monocrática do presidente, como era no tempo do Eunício. Tem que ser a direção da mesa do Senado decide, e se negar, cabe recurso para o plenário. Aí nós vamos examinar se cabe ou não cabe, em alguns casos, o impeachment. Sim. Há sérios indícios, todo mundo sabe. Eu sei que o doutor Carvalhosa está preparando aí alguns pedidos. É um grande brasileiro. Que brevemente ele deve chegar pelo Senado para protocolar. Então, eu diria, o Senado, diante dessas tendências aí, promete grandes emoções. E, além disso, da decisão que acontece no Senado monocraticamente, também no Supremo há decisões monocráticas. O senhor pretende estender isso aí, essa tentativa de democratizar decisões? Tem decisões muito estranhas, Voit Schumas. Por exemplo, ministro reformando decisão de outro ministro. É isso. Isso não tem sentido. Isso é uma coisa ilógica. O meu próprio caso, aquele do meu mandato de segurança. O Marco Aurélio decide de um jeito, recorre para o outro ministro e aquele ministro decide contra. Pode, você tem que mandar para o colegiado, para o plenário. São coisas assim, entre outras. É por isso também que eu, no primeiro projeto de lei que apresentei, em março de 2015, recém-chegado no Senado, e por ter dito isso repetidamente nas minhas andanças de campanha pelo Rio Grande do Sul, que o primeiro projeto que eu faria era para mudança da sistemática dos ministros do Supremo. Não é aceitável que o presidente da República também, unipessoalmente, decida quem ele quer do Supremo. Isso não tem lógica também. Um poder determina como se forma o outro. E que vai ser julgado por ele. E que é julgado depois. Então, eu apresentei o projeto, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi para o plenário, no plenário foi distribuído para a Ana Amélia. Como a Ana Amélia não se reelegeu, agora provavelmente tenha que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça, não sei como é que vai acontecer. Vamos começar tudo de novo. A minha proposta é para que um grupo de juristas, de 7 juristas, a saber, presidente do Supremo, presidente dos 3 tribunais superiores, presidente da OAB, procurador-geral de Justiça e defensor público-geral da União. Por quê? Porque são pessoas do ramo, são especialistas em direito. Eles, em até um mês da vacância no Supremo, essa comissão se reúne e forma uma lista tríplice, buscando entre os grandes juristas brasileiros, advogados, professores, pareceristas, enfim, escolham 3, façam uma lista tríplice e mandem aí sim, para o presidente da República. E o presidente da República vai tirar um destes e manda para a sabatina do Senado. Com isto se tira esta relação direta do presidente da República com a escolha, como aconteceu, por exemplo, com a dona Dilma, quando vagou no Supremo o lugar do Joaquim Barbosa, ela ficou 9 meses procurando alguém para colocar lá. 9 meses. Como ela procurava só no PT, ficou difícil. Pois é. E aí o que aconteceu? Uma das 2 turmas do Supremo trabalhava com 4 ministros, dava empate a todo momento. Aí tinha que protelar, até o dia em que chegasse o 5º ministro para aquela turma para poder andamento. Então, para que isso não se repita mais. Tá certo. Senador Lazier Martins, infelizmente, né, o senhor conhece mais do que eu, a televisão tem o seu espaço. Igual, né? Vamos lá, vamos ser generosos, como o senhor sempre foi. Mas o convite já está feito, eu sei que o Silvio consegue dar um jeitinho lá na sua agenda. Volte mais seguido, porque o povo brasileiro precisa saber de certas coisas que muitos colegas, inclusive, não dizem ou não se atrevem a perguntar, e a gente está aí com o Direto de Brasília, com liberdade para abordar todo e qualquer assunto de interesse nacional. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço e principalmente cumprimento vocês dois, o Campbell e o Voit Schumas, pelo espírito desse programa. Que eu, como jornalista que sou e que apenas estou senador,
eu acho que nós temos uma obrigação fundamental no país de informar, de orientar. Eu sempre fui contra aquela expressão formadores de opinião. Eu acho que nós temos a obrigação de sermos informadores Para a formação que a de opinião. pessoa receba a informação e forme a sua opinião. Então, esse é o trabalho que vocês estão fazendo. Exatamente. Então, cumprimento. Tá bom, muito obrigado. E a você que nos acompanhou aqui no Direto de Brasília, também muito obrigado pela sua atenção e até um próximo.